Olá, amigos. Shalom Aleichem. Paz seja convosco. Baruch Hashem. Por mais esse dia, por mais essa semana. Hoje é um novo dia, né? Uma nova data. 12 do mês de Hashivan, do ano 5786, considerando também aí 2 de novembro de 2025. Estamos iniciando mais um estudo de mais uma paraxá pela Sina. A Sina é a Congregação Israelita da Nova Aliança no Brasil, certo? É, a Sina está com sede lá em Curitiba, no Paraná, onde, com apoio das congregações espalhadas no Brasil, né, que faz parte ali daquele grupo Sina, começando ali mesmo em Curitiba, temos a Congregação Israelita da Nova Aliança, como o Rei Davi, Sinagoga o Rei Davi, administrada pelo nosso amado Zaquém Abiezer, né? Também temos outra sinagoga que é ligada à Sina, ali no Tucuruvi, no bairro Tucuruvi, administrada pelo Rabino Ishai, né? Um abraço para o Rabino Ishai. E aproveitando esse momento, agradecer a ele por a oportunidade que ele tem nos dado, né? O apoio grande que ele tem nos dado para crescermos juntos na explanação da palavra do Eterno para aquelas pessoas que são sedentas da verdade. Congregação de Gênero da Aliança, também considerada como Kehilá Israel Brit Hadashah, tá? Temos algumas congregações espalhadas no Brasil, como, por exemplo, na cidade de Criciúma, Santa Catarina, através do Orochi Menashe, outra em Vacaria, na cidade de Vacaria, e lá é Rio Grande do Sul, né? Também na administração do nosso amado Moro Derrai, Rosti Derrai, na cidade de Lorena, né, com o Roshi Yosef, que é o Roshi Pio, cidade de Lorena, São Paulo. Temos também uma congregação, a Congregação Israelita da Aliança, né, vinculada à Sina, na cidade de Vila Velha, que é Espírito Santo, administrada pelo Roshi Yehudá. Também temos ali Morei Moshe, e ambos, nas terça-feiras, estão aqui no Zoom fazendo palestra da terceira Aliá. E não para por aí. Temos também fora do país uma congregação lá na cidade de Orlando. Orlando é lá nos Estados Unidos, o qual o Rabino Shai conhece muito bem, né? Morou um tempo lá e conhece lá Orlando, Estados Unidos, e é administrada por nosso amado Uroshi Sion. Sion sempre está com a gente nos congressos, né? Talvez esse ano ele esteja presente, não temos informação ainda, mas quem sabe ele possa estar com a gente, tá bom? Tem nos apoiado muito, o Sion. Bom, nós também temos Aracaju, no estado de Sergipe, uma congregação, já há quase 33 anos, né? Que nós estamos aqui. Somos Sina, tá? Congregação Engenharia da Avaliando. É, Inclusive, hoje nós temos aqui o nosso amigo, doutor Arão, né? Ele é membro da Congregação Israelita de Nova Aliança e ele congrega ali na sinagoga o Rei Davi, o qual o Moriá Biese é o administrador, tá bom? Eu quero avisar os irmãos o seguinte, que um lembrete, já que está gravado e as pessoas irão assistir, né? Brevemente, todos os vídeos que são gravados pelo Zoom serão publicados no YouTube do canal Talmidei Torá, certo? Então,
acesse o canal, se inscreva no canal, para lá você tem todas as informações, estudos de todas as espécies. A Rabinify coloca lá os estudos, né, que eles fazem, não só do Zoom. Tem muita coisa lá importante que serve para a gente crescer cada vez mais. Bom, nós hoje estamos aí com uma paraxá nova, como já disse. O nome da paraxá é Vaerá. Essa paraxá com leitura integral está no livro de Gênesis. O capítulo é o 18, verso 1, e vai até o capítulo 22, verso 24. A porção para hoje, que é a primeira aliá, ela encontra-se no livro de Boa, Gênesis, é boa. o mesmo livro, né? O capítulo 18, verso 1 até o versículo 14. Temos também uma Haftará, está baseada no segundo livro de Reis, o capítulo 4, verso 8, e vai até o versículo 37. Na Brit Hadachá, o livro de Lucas apresenta uma leitura no capítulo 1, verso 5 até o versículo 25. O nosso amado Arão está aí presente. Nós te damos as boas-vindas, meu amigo e nosso amigo, né, nosso irmão, e que o Senhor fique à vontade do nosso meio. E a partir de Amém. agora, na pessoa do Rabino Shai, nós recebemos o senhor nessa sala, tá? Porque o senhor, agradecemos pelo convite que o senhor está recebendo e está aqui, firmando com a sua palavra e trabalhando no objetivo de crescermos junto com a explanação de cada paraxá. Esteja à vontade, fique à vontade, o Eterno abençoe. Shalom. Hum. Shalom Aleichem a todos. Não seria um Laila Tov, seria uma espécie de Erev Tov, né? Ainda não é a nossa boa noite final. Mas eu queria, na pessoa do Rabino Shai, cumprimentar todos os participantes desse grupo maravilhoso da Sina Online em todo o Brasil. Queria também parabenizar a liderança do Roche Avichalon, que desde que eu comecei a assistir, né, semana passada, as porções, né, as Aliote, e eu de fato fiquei muito encantado com os estudos, a profundidade dos irmãos. Todos os irmãos que passaram por aqui, o Roche Nicodemos, Nakidmo, os comentários do Rocha Vichalon, uma ótima explanação também de Erudá, do irmão Moshe. Pois bem, irmãos, então o que eu estava falando, sem mais delongas, eu me sinto muito honrado em estar aqui com os irmãos, porque eu observo assim como é maravilhoso podermos estar juntos, né, para estudarmos as escrituras. Porque, na verdade, se nós formos analisar, os próprios sábios dizem que Deus entregou o conhecimento como se fosse um tecido. E aí, quando as línguas foram repartidas, várias partes desse tecido foram espalhadas pelo mundo, desse conhecimento de Deus, dessa sabedoria de Hashem. E aí, cada um de nós porta, né, um pedaço desse tecido. O Rocha Vichalon, o Rocha Nakidmo, os irmãos que trazem, que abrilhantam esse trabalho aqui para trazer conhecimentos da Torá toda semana. Então, isso para mim é maravilhoso poder participar com vocês. Eu confesso que estou muito ansioso de recebê-los aqui na nossa sinagoga no final do ano, para abraçá-los, conhecê-los. E eu queria até propor para o Rabino Ishai, se fosse possível, a gente fazer uma vigília de estudos, né, da Torá, 2 horas de estudos à noite, com toda a congregação reunida ali na biblioteca. Ia ser uma coisa muito linda ver vocês, os sábios, lá estudando, falando, participando. Eu acho que seria um momento único e um momento muito marcante. Eu queria também, pessoalmente aqui, nessa oportunidade, cumprimentar o meu irmão Eliezer, que eu ainda não conheço pessoalmente, mas sempre o vejo lá no, nas manifestações
do Kabbalah Shabbat, e sempre trazendo palavra de ânimo. Para mim, eu me sinto muito honrado em estar olhando você aqui agora ao vivo, né? E não conheci ainda, então receba o meu abraço. Meus irmãos, sem querer trazer mais palavras que não se aplicam aqui, eu queria dizer aos irmãos que quando nós estudamos essas aliote, nós temos que seguir, né, à risca aquilo que nos foi abordado, porque as aliotes são sete, para quem não conhece, são sete aliotes, né, são as segmentações da Torá, são consideradas pelos sábios como os degraus de subida, né, para entendermos a Torá como um todo. Então, você começa com esse primeiro nível, e aí você vai para a segunda aliá, e aí vai consolidando com as aliotes, e acaba, ao final, compreendendo o que aquela porção quis ensinar e que quis também trazer de aplicação para as nossas vidas. Para mim, é tão importante entender as profundidades, né, nos níveis, né, como nós fazemos o nível Pardês, né, que usando a hermenêutica de Hillel, né, os instrumentos, isso é muito importante. Mas mais do que isso, eu acho que é importante nós fazermos o que a gente chama na hermenêutica de equivalência dinâmica, que é o quê? Que é o moral da história, que é trazer aquela lição, o que aquilo quis nos ensinar para os dias de hoje. O que que aquilo fala no meu coração hoje? Qual a lição? Qual é o parâmetro? O que que eu preciso seguir após a leitura da LIA? Então é esse meu objetivo, né? Eu vou ser bem breve, né? Eu creio que aqui eu tenho mais liberdade e intimidade para trazer assuntos que eu não costumo trazer num Kabbalah Shabbat, né? Porque no Kabbalah Shabbat a gente está aberto, muito exposto, e aqui é como se a gente estivesse nas nossas próprias casas, junto com os irmãos, onde a gente pode trazer alguns temas mais profundos e que requerem mais detalhes e com camadas de profundidade maiores, até para que os próprios irmãos tenham acesso e discutam e digam, realmente faz sentido ou não faz. Então aqui é o momento, né, de nós fazermos essa abordagem. Pois bem, irmãos, nós iremos fazer abordagem apenas da, da aliá que se encontra em Bereshit, capítulo 12, 18, versículo 1. Lá o texto em hebraico, e eu não vou focar muito na abordagem hermenêutica da semântica, mas apenas na abordagem mais objetiva e mais direta, fazendo a contextualização, utilizando um dos parâmetros de estudo de Hillel, ensinado por Hillel, que é a correlação entre textos, que eu acho muito interessante para conseguirmos ter uma compreensão desse texto nas camadas relacionadas a os profetas, especialmente a Brita e Hadashah, que é isso que nos diferencia dos demais Yehudins, né? Os demais Yehudins, eles não creem no Mashiach, nós cremos. Então, a centralidade da nossa fé, ela está no eterno, mas o caminho que nos aponta ao eterno nos é guiado pelo Mashiach. E nós temos essa oportunidade de termos o Mashiach como aquele que faz a condução e a nossa orientação para entendermos os conceitos mais profundos do eterno. Então, não é possível que passemos por cima de uma aliada tão importante sem tentarmos avançar no nível SOD para compreendermos o que essa paraxá quer falar nesse nível mais profundo. Irmãos, a paraxá, em Deuteronômio capítulo 18, versículo 1, eu queria só pedir que o Rosh Avishalom me dissesse qual é o meu limite de tempo, tá? Porque não me foi falado isso, tá? Só para que eu possa me organizar aqui, tá? Para que eu seja mais sucinto e, se for o caso, nem fazer leituras diretas, fazendo só menções de texto, porque eu sei que os irmãos aqui são mestres e os irmãos vão entender o texto sem que eu precise lê-los. Tá? É, O Rocha pode me dizer até que você, são 8h28. você tem até as 21h10.
21h10, né? Então temos aqui 40 minutos. Isso. Pois bem, então vamos avançar. Vou fazer só a leitura da primeira passagem em hebraico, que é Vaierá, Elav, Hashem, Belne, Mamer, Vehu, Roshev, Petach, Hawel, Keron, Rayon. E levantou, só um momento. Depois apareceu o Senhor nos cavaleiros de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. O 18:2, vou ler em português mesmo. Levantou seus olhos e olhou, e eis três varões que estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra e disse: Meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora uma pouca de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: Assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la, aí está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade, e já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E aqui, Rocha Bichalon, encerra a primeira aliá, né? Só confirme para mim, por favor. Rocha Bichalon? Abichalon? Versículo 14. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor, ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Aqui, aqui no hebraico, essa expressão tempo da vida está relacionada ao que a gente chama de tempo determinado, né? Aos moed. E dentro dessa perspectiva, é bem importante que tenhamos isso em mente, que esse tempo determinado essa expressão, quando nós olhamos e avistamos essa expressão em hebraico, tempo determinado, toda vez que nós olhamos tanto essa expressão aqui, tem um microfone aberto, toda vez que nós olhamos essa expressão, tempo determinado, na Torá, quanto nós olhamos na Brit Hadashah, esses tempos determinados, eles estão relacionados a as moedins, certo? As festas. E tu sabe quais são as festas. Shabat, Pessa, Shavuot e as demais festas que os irmãos conhecem. Eu sei que eu não estou falando com incautos, eu sei que eu estou falando com homens e mulheres que conhecem esse básico da nossa fé. Então, partindo desse pressuposto, nós fazemos uma leitura exaustiva sobre o que diziam os sábios que tempo era esse, e esse tempo, dizem os sábios, um deles é Rashi, que esse tempo refere-se ao tempo de Pêssar, da Páscoa. E faz muito sentido, né? As oferendas e os alimentos que foram oferecidos, principalmente as medidas que foram oferecidas para os três seres que apareceram para Avraham.
E, irmãos, dentro dessa porção, me vem à mente muitas coisas, principalmente essa primeira passagem desse versículo de Deuteronômio capítulo 18, 1, e eu queria que os irmãos tomassem nota e ficassem atentos no que eu vou falar. Diz assim: Depois apareceu-lhe o Senhor nos cavalhais de Manre. Estava ele assentado à porta da tenda quando tinha aquecido o dia. Aqui nós temos duas informações. A primeira informação está relacionada ao horário, né, que apareceu, e dentro dessa perspectiva de o dia aquecido, o ponto em que o sol está mais forte e quente é provavelmente o horário de meio-dia, certo? Então, esse foi o horário do dia em que, em que se apresentou o Senhor a Moshe. E agora a indagação que eu faço a todos aqui presentes, Nakidmo, Rocha Vichalon, Samuel Benchai e os demais participantes, eu não li aqui a presença do Rabino Ishai, mas também direcionam a ele. É que quando nós analisamos as passagens das Escrituras e traçamos uma sincronia, uma harmonia entre as passagens, nós olhamos que a Shem é muito grande para que eles estivessem aqui numa apresentação. Apareceu o Senhor e acompanhado de mais dois. Isso me trouxe muita indagação, muita mesmo. Porque dentro de uma perspectiva de análise, nós olhamos que aqui esse ser, ele desce até Abraão, não só para falar com Abraão, os sábios dizem que Abraão estava no terceiro dia de circuncisão, ainda doente, sangrando, e Hashem, o seu amigo, apareceu para saber como ele estava, não só ele, mas os 318 que também haviam sido circuncidados e mais aqueles que foram comprados por dinheiro. Todos eles foram circuncidados nesse dia. E bem como também o seu servo, que foi responsável em fazer esse alimento para ele. Estavam todos sangrando ainda. E, dentro dessa perspectiva, fica a minha indagação. Aqui nós olhamos as características desse ser, diz assim: levantou-se os olhos e olhou, e eis três varões estavam em pé junto a ele, vendo-os correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Essas passagens, irmãos, me causam muita curiosidade, porque Abraão não olhou seres celestiais, ele olhou três varões. Os seres eram celestiais, os seres vinham da parte de Hashem, ou podemos falar aqui e nos expressarmos que poderia ser até o próprio Hashem, que é isso que deduzimos da leitura, né, que o próprio Senhor apareceu a Abraão. Mas o que nós chegamos à conclusão é que nós vemos, sob a perspectiva da ótica de Abraão, três homens, três varões, com dois olhos, nariz, sobrancelha, aparência que não causou nenhum tipo de espanto em Abraão. E algo que me chamou muita atenção é que a forma como esses seres se expressaram, esses três, que dizem que mais é lá na frente, mas eu não vou interferir nessa aliar, ainda que nós estudaremos, é que esses seres também vieram para ver de perto o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra, para saber se aqueles gemidos, aqueles gritos, aquele clamor de Sodoma e Gomorra era de fato aquela intensidade, era aquilo que estava acontecendo. Irmãos, quando nós olhamos sob uma perspectiva da grandiosidade de Hashem, no primeiro momento nós nos chocamos, né? E aí os teólogos da teologia sistemática, da teologia grega, chamam esse evento, esse acontecimento de teofania. Ou seja, quando, segundo essa teologia,
Deus ele ganha características humanas, corpo humano, enfim. Essas coisas são desafiadoras, mas nós precisamos enfrentar, nós precisamos de fato entender, compreender e precisamos abordar, porque senão nós ficaremos na dúvida o tempo inteiro. Quando Davi ele se propôs a construir um templo, um santuário, uma casa para Hashem, ele estava lá do seu pátio e disse: Hashem, eu fico vendo que eu estou no palácio confortável, tá todo mundo bem ajustado, mas eu estou olhando para a arca não tem um espaço, não tem um local específico. E ele se expressou, mesmo com boa fé, com boa vontade, ele se expressou como se tivesse assim com pena: eu vou fazer algo melhor para o Senhor. E aí a Shem não gostou muito. A Shem, de forma clara, disse assim: quem és tu para falar dessa forma comigo? A terra é o lugar onde eu encosto meus pés, de tão gadol que é a Shem. Ou seja, ele diz que a terra estrada os seus pés, querendo mencionar a dimensão. Irmão, se nós formos analisar dentro dessa perspectiva, o planeta Terra, dentro de uma ótica de cosmovisão, dentro de uma ótica analisando do todo para o meio, a Terra, o planeta Terra é um pó comparado com o Sol, comparado com as galáxias e as galáxias comparado com todo o sistema do universo. E tudo que nós conhecemos, tudo que nós sabemos, e tudo onde o homem chegou e conheceu, é considerado pelo homem, comparando com outras coisas que ainda não existem, como se fosse um átomo, uma coisa muito pequena. E aí eu fico pensando e repensando, Rocha Vichalon, Rocha Nakidmo, Moshe, Rabino Ishai, a grandeza de Hashem para estar nesse evento tão relevante para visitar o seu amigo. Lá no Salmo, capítulo 22, diz assim: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Um filho de homem para que me visites? Quem sou eu, Senhor? E essa voz, ela não para de falar, ela não para de ressoar nos nossos ouvidos. E aqui nós olhamos, irmãos, algo muito interessante. Diz que apareceu o Senhor a Abraão. E aí eu queria, dentro dessa, dessa perspectiva, fazer apenas uma reflexão. Eu ainda não fechei e nem posso afirmar isso com letras garrafais, que é ainda algo que podemos sentar e nos ancorar de uma forma clara, porque as coisas encobertas pertencem a Deus. As reveladas nós e aos nossos filhos. As reveladas são os que estão na Torá, na Brita e Hadashá. E aí, nesse momento, eu convido os irmãos para fazer uma breve viagem de passagem nas Escrituras. Quem tiver suas Bíblias, que abram as suas Bíblias, a Torá, para que facilite essa compreensão, como vai ficar gravado, depois os irmãos façam a revisão do texto. Irmãos, a tese é a seguinte: a tese é que tudo indica que quem estava nesse momento aqui era o Aleph e o Tav, manifestado de uma forma sobrenatural. Nós temos duas opções: ou o próprio Deus que criou o universo, ou o Aleph e o Tav, o seu Mashiach, aquele que nós também ouvimos falar em Êxodo capítulo 18, é um dos textos que eu vou ler, Apocalipse capítulo 19, alguns textos da Torá, texto de Josué capítulo 5. E tudo, irmãos, nos indica que essa peça seria um dia muito conhecido como um dia que estaria relacionado ao dia do Cordeiro, ao dia daquele que iria se apresentar como cordeiro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores para ser a nossa expiação. Então eu faço um convite aos irmãos para abrir a sua Bíblia na passagem de Yohanan de João, capítulo 8. João, capítulo 8.
Vamos lá. Diz assim: quando Yeshua está falando sobre as boas novas de Abraão, a Bessorá, que a teologia grega chama de evangelho, que é um termo muito inadequado para entendermos esse chamado de Abraão, essa boa notícia, e a expressão mais próxima é Bessorá, que é uma expressão que trata sobre uma sentença, uma boa notícia, um legado, um direito. A Bessorá está relacionada mais a um direito do que a uma boa notícia. Há um direito de herança, há um direito de você herdar uma promessa que foi dada de você ser participante. A Bessorá, ela está mais relacionada a isso do que a uma boa notícia só. Boa notícia tem várias, mas a notícia está relacionada a, ao evangelho que nós olhamos em Gálatas capítulo 3, que diz que Deus pregou o evangelho a Abraão. Esse pregar o evangelho falou sobre a Bessorá. Quando nós olhamos lá o texto de Gálatas, e eu não vou me aprofundar nesse texto, porque eu também não quero entrar aqui em outras aliar ou outras aliot que serão trazidas pelos demais irmãos. Mas lá o texto fala dessa Bessorá, uma boa notícia, a notícia dos filhos de Abraão, que seriam como as estrelas do céu e que seriam como a areia da terra, como a areia do mar. E aí, irmãos, quando nós olhamos esse texto de João capítulo 8, eu vou diretamente ao texto, porque nós não teríamos tempo. Se a gente tivesse tempo de fazer uma abordagem com bastante calma, nós estudaríamos ali até 2, 3 horas da manhã, como já participei de várias vigílias de madrugada, estudando de 8 da noite até 9 da manhã no dia seguinte, e a gente não consegue fechar discussões sobre o assunto. Em 40 minutos é quase um milagre nós tentarmos abordar, mas irei dar apenas uma pincelada é, do que essa porção, principalmente essa aliar fala comigo, quando ela trata sobre apareceu o Senhor. E aí diz assim, João 8, 55. A partir de 53 diz assim: você é maior do que o nosso pai Abraão? Os judeus da época perguntaram a ele, e eles continuam: ele morreu bem como os profetas. Quem você pensa que é? Respondeu Yeshua: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o Deus de vocês, é quem me glorifica. Vocês não conhecem, mas eu conheço. Se eu dissesse que não conheço, seria mentiroso com vocês. Mas eu de fato conheço e guardo a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Essa indagação que Yeshua fala é uma afirmação muito ousada. Abraão alegrou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e jubilou e alegrou-se. O 57 diz assim: disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? O 58 diz: respondeu-lhe Yeshua: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Yeshua escondeu-se e saiu do templo. Então, irmãos, quando nós olhamos essa afirmação aqui, esse é um assunto muito sensível, não é que é necessário muita atenção. Quando nós olhamos Yeshua dizendo que, e aqui eu estou respeitando as traduções, né? Você sabe que o grego tem algumas inclusões, mas o que Yeshua quis dizer é o seguinte, que Abraão exultou, ficou ansioso em ver o dia de Yeshua, ele o viu e alegrou-se. Se nós passarmos
e analisar pela perspectiva que Abraão nasceu e morreu naqueles dias e que aguarda a ressurreição dos mortos, a única conclusão cabível que nós chegamos aqui é que nos tempos em que ele estava vivo, ele viu Mashiach. E esse estudo, essa, esse ensinamento, não é um ensinamento novo de que o Mashiach já existia. Quando nós olhamos, né, no próprio Talmud, lá está escrito assim: de acordo com o Talmud, 7 coisas foram criadas antes da formação do universo. Abre aspas e diz assim: certamente foi ensinado. 7 coisas são criadas antes do mundo ser criado. E estas são elas: a Torá, em outras traduções, a sabedoria, o arrependimento, o jardim do Éden, o Geena, o trono da glória, o templo e o nome do Mashiach. E aí, quando nós olhamos, e o Moriá Biesi aborda muito essas passagens com muito brilhantismo, logo em Bereshit, capítulo 1, versículo 1, nós olhamos lá o Aleph e o Tav, né, e lá diz que tudo foi criado pela palavra de Deus. E quando nós nos aprofundamos mais e entramos no livro de Provérbios, lá no livro de Provérbios está claro que a sabedoria, né, a Torá Rai, ela foi quem, através das suas palavras, criou todas as coisas, seja o Aleph e o Tav, o conhecimento de Hashem que criou todas as coisas. Quando nós partimos para o livro de Apocalipse, capítulo 19, e nós olhamos a revelação do Mashiach, e esse livro é um livro que fala muito sobre as nossas vidas e fala muito sobre o Mashiach. Lá em Apocalipse capítulo 19, 11, assim: viu o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo. Está falando do Mashiach. Sua cabeça havia muitos diademas. Percebam, irmãos, que quando nós olhamos algo parecido com a Shem, nós nunca olhamos alguém se referir a Hashem com olhos, com boca, e parte do pressuposto da própria revelação de Yeshua em João, em Yohanan capítulo 4, que diz assim, que Deus é espírito. Deus é espírito, irmãos. Deus é espírito e é necessário que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, mas se manifesta de várias formas, e uma das formas de a gente se manifestar é através do Mashiach. Por isso que Mashiach é a Torahai, a palavra de Deus. E onde está escrito? Está escrito assim: e os seus olhos eram como chama de fogo, o versículo 12 de Apocalipse 19. Sua cabeça era um diademas e tinha um nome escrito, ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama, olha, irmãos, que coisa linda, é a palavra de Deus, a palavra de Hashem. Esse é o nome pelo qual Yeshua é chamado nos céus, a palavra de Hashem. E, irmãos, quando nós olhamos a figura de Yeshua sendo conhecido e chamado como a palavra de Hashem, eu lembro muito grandes líderes e cabeças do nosso povo, da Sina, eu lembro muito da minha própria atuação como advogado. E quando eu faço a defesa nos tribunais, por exemplo, se o Roche Avshalom me contratasse, o Roche Nakidmo e os demais, o próprio Rabino Ishai me contratasse, vocês não poderiam se defender em juízo, mesmo que o direito se referisse a vocês. Vocês não podem falar, defender-se em juízo na frente de um juiz. Vocês não podem expressar nenhuma tese na frente do juiz. Vocês não podem se comunicar com um advogado contrário.
vocês só podem responder para o juiz, quando o juiz permitir e conceder a palavra para que vocês falem. E vocês só podem falar numa situação, quando vocês são testemunha ou quando vocês são partes. E aí o juiz quer colher o depoimento de vocês. Em outra circunstância, vocês não podem se manifestar nem em relação ao juiz, nem em relação aos advogados. Vocês também não podem escrever nem se expressar através de papel, de forma formal, para o juiz diretamente, porque vocês não têm o que nós chamamos no direito de capacidade postulatória. Quem não é advogado não pode fazer isso. Onde é que eu quero chegar com isso? Mas, no momento que eu passo uma procuração para vocês, e vocês assinam essa procuração, e eu sou constituído como representante legal de vocês, a partir desse momento, Roche Avichalon, Roche Naquidmo, a partir desse momento, eu sou a voz de vocês perante o juiz. Eu também não falo mais no meu próprio nome. Eu falo, a partir desse momento, no nome de vocês, porque eu sou o procurador que recebeu a ordem, a autorização e o poder de vocês para que eu pudesse representá-los em juízo. E aí eu sou a palavra de Avshalom, eu sou a palavra de Rosh Nakidmo, como se fosse o próprio Rosh Nakidmo. Por quê? Porque eu recebi poderes e uma procuração para que eu pudesse representá-lo em juízo, para que eu pudesse falar por eles, por vocês. Essa é apenas uma analogia para que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. Então, meus queridos, no momento em que nós olhamos e analisamos essa passagem, onde diz: Apareceu-se o Senhor nos cavaleiros de Manre, e depois nós olhamos três varões, certo? Sendo um desses varões revelado como se fosse o próprio Hashem. Isso me faz passear pela Torá, e eu vejo uma passagem muito interessante que eu queria compartilhar com os irmãos, que está em Êxodo capítulo 23. Êxodo capítulo 23 diz assim: só um momento, estou abrindo aqui. Êxodo 23, versículo 20. Diz assim: Mas, se eis que eu envio a vocês um mensageiro diante de vocês, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tem preparado. Olha o 21, as observações em relação a esse mensageiro, esse malachim. Guarda-te diante dele e ouça a sua voz, porque ele não é muito paciente, não. E não o provoques a ira. Percebam, irmãos, algo um pouco diferente nesse malachim. Era para guardarem-se diante dele, ouvir a sua voz e não provocar a ira dele. Porque parece que esse malachim, ele perdoa pecados. Ele perdoa ou não rebeldias. E aí nós olhamos, porque não perdoará a vossa rebeldia. E aí vem o segredo. Por que que ele não perdoará? Porque o Yud Re Vav Re, bendito seja o nome do Senhor, porque o meu nome está nele. E aí, irmãos, quando nós olhamos que na coxa de Yeshua, segundo Apocalipse capítulo 19, nós olhamos na sua coxa direita escrito, tem o microfone aberto.
quando nós olhamos na coxa de Yeshua, escrito o nome, Amém, e todos sabem que o Amém, ele é escrita de três, né, três palavras em hebraico, Aleph, Mem, Nun, que significa aquele Deus, Deus que julga, ou Deus fiel e verdadeiro, aquele que é fiel e verdadeiro, como se fosse uma assinatura. Ou seja, o amém é como se fosse um anel real, é como se fosse um carimbo, ó, foi Deus que falou. É Deus é que está afirmando. Toda vez que nós olhamos essa expressão, que nós olharmos essa expressão, nós temos que olhar essa expressão como se fosse um carimbo, como se fosse um selo. O amém é um selo. Deus é fiel e verdadeiro, ou seja, essa é a minha palavra, eu estou honrando, sou eu que estou falando. Então, quando nós olhamos essas expressões de um anjo que carrega o nome de Hashem, um malahim que carrega o nome de Hashem, e que o nome de Hashem está nele, que não é para provocar a sua ira, e que ele não perdoará a nossa rebeldia, nós podemos fazer uma associação com uma rara e possível, viu, irmãos? Eu estou afirmando, viu? Roche, os Roches estão aqui presentes. Nós estamos num ambiente fechado, onde nós estamos fazendo estudos, especulações profundas para que a gente chegue a uma conclusão se é ou não é. Mas isso aqui não é uma doutrina, entende? Não é. Isso aqui é uma especulação, nós estamos estudando. Então, dentro dessa perspectiva, nós iremos para um texto muito importante, que é um texto que traz umas informações interessantes. Percebam, irmãos, que esse essa presença que, assim como nós podemos entender que é a presença do próprio Hashem que apareceu, e isso nós não podemos descartar se nós fizermos uma análise bem literal do texto. A gente pode afirmar que foi o próprio Hashem, ou seja, o Deus do universo, de alguma forma apareceu com olho, com boca, nós podemos chegar a essa conclusão. Mas nós podemos também ter uma opção de entender que quem apareceu ali foi o Mashiach, foi o Aleph e o Tav, numa aparição muito incrível, uma aparição muito alegre num dia muito especial, que era um dia, segundo os sábios, né, um dia, um moed, um tempo determinado, uma peça, certo? E aí esse anjo, esse malahim disse, ó, na no tempo determinado seguinte, e os sábios, os estudiosos que estudaram o hebraico de frente para trás, de trás para frente, disseram, olha, Isaac nasceu em Pêssah. Enfim, também são especulações que os sábios trazem, mas que nós, nesse nível de estudo, também nós podemos trazer. Tá faltando aqui só, eu acho que 10 minutos e já vou caminhar já pro vamos ver, para que, pro que a gente chama de conclusão, para que eu não tome tempo mais do que deveria, para que os irmãos também me dêem oportunidade novamente, né? Dizer, rapaz, o irmão Arão, em Josué, capítulo 5, nós olhamos um evento bem coincidente que aconteceu também quando os filhos de Israel tinham se circuncidado. Uma coisa muito interessante. Percebam que Hashem, ou o nome de Hashem, ou o Senhor, apareceu para Abraão, e os sábios dizem que ele apareceu porque ele era amigo de Abraão, e Abraão estava no terceiro dia de circuncidado, não só ele, mas toda a sua casa. Abraão teve tanta alegria quando viu esse dia que o Senhor apareceu, que ele, que estava enfaixado, que estava imobilizado, Abraão não mediu esforços e saiu correndo para receber, como nós olhamos aqui. Mesmo doente, ele foi correndo, estava operado, estava sangrando. Lembrando, irmãos, que lá ele não tinha o remédio para cicatrizar, entende? Lá eles não tinham todo esse conhecimento de medicina, lá eles não tinham vacinas. Lembrando que lá não tinha vacina. Então, irmãos, qualquer infecção era um risco enorme de perder a vida. Qualquer infecção. Não tinham vacina, não tinham nada, não tinham nem conhecimento de higiene, então
Se uma faca tivesse com micróbio, se uma faca tivesse com qualquer tipo de infecção, aí já era. Era morte fatal. E aí, irmãos, nós olhamos que Abraão, ele se alegra muito em ver esse dia e as pessoas que estavam lá. Nós que o nome de Hashem aparece para Abraão quando eles estavam circuncidados. Ou seja, o primeiro dia da circuncisão. E quando nós abrimos o livro de Josué, a gente vê Josué capítulo 5, versículo 5, dizendo assim: Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Não passaram. Os israelitas tinham andado 40 anos pelo deserto até que todos os guerreiros que saíram do Egito morressem, visto que não tinham obedecido a voz do Senhor, pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados, ou seja, a terra que prometeu a Abraão, terra onde manava leite e mel. Assim, em lugar deles, colocou seus filhos e foram os filhos que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, olha, irmãos, que coisa interessante, eles ficaram onde estavam no acampamento até se recuperarem. Olha que coincidência. Então o Senhor disse a Josué: Hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje o lugar se chama Gilgal. Na tarde do 14º dia do mês, vocês impensa, irmãos. Enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram que pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela peça. Percebam, irmãos, que parece muito com as ofertas e com os alimentos que Abraão serviu para aqueles três varões. E aí, irmãos, quando Abraão chama aqueles três de varões, de homens, eu acho uma ousadia muito grande chamar aquele que falava com Abraão de homem também. Mas é só um desafio hermenêutico para mim e para os amados irmãos. E se o Eterno nos permitir, nós ainda iremos passar muitos anos sobre essa paraxá, revisando todos os anos o sentido profundo dela. Mas aqui, irmãos, nós olhamos uma revelação muito interessante. Um dia depois que comeram do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, ou seja, já não havia pão. E é muito interessante quando o próprio Yeshua disse que ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o maná que desceu do céu. E perceba, irmãos, qual foi o dia que o maná desceu? Exatamente na passagem que nós lemos do Êxodo 23, 20, quando o anjo do Senhor é apresentado para Israel, onde Hashem diz: Olha, não provoque a ira desse anjo. Ou seja, eu estou falando anjo no significado de malahim, viu, irmãos? De mensageiro. Não estou chamando Yeshua de anjo, viu? Estou porque é dentro dessa perspectiva, se fosse realmente uma Mashiach, o Aleph e o Tav aqui, não seria um anjo, não seria um malahim, seria a palavra, a própria palavra do Eterno, porque Yeshua, ele está no nível mais elevado do que os anjos, do que os malahims, certo? Então, para os irmãos entenderem. E aí, irmãos, aqui diz o seguinte: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé, um homem, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou: Você é por nós ou por nossos inimigos? O 14 disse: Nenhuma coisa nem outra. E aí eu estou lendo numa linguagem, né, mais fácil, né? Respondeu ele: Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: Que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: Olha, irmãos, que coisa linda. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E José as tirou. Irmãos, percebam que essa mesma mensagem para tirar a sandália dos pés foi a mesma que foi dita a Moshe quando Hashem apareceu
lá no, lá na frente, para Moisés, na frente, utilizando a figura da sarça ardente. Quando ele olhou, disse: Ó, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Ou seja, esse Malachim, esse general dos exércitos do Senhor, que também tem a mesma característica de Apocalipse capítulo 19, que diz que os exércitos de Deus o seguiam, e ele é a palavra de Deus, porque está escrito Apocalipse capítulo 19, versículo 14, e seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Então, irmãos, se anjos, os exércitos do céu, seguiam em Apocalipse esse ser, isso quer dizer que ele é um general, no mínimo. É ele que está mandando todo esse exército. Ou seja, a gente sabe que tem outros generais, a gente sabe que tem Miguel, é general, a gente sabe de outros, Malahim são generais, mas aqui nós olhamos que os exércitos do céu, em Apocalipse capítulo 19, versículo 14, estão seguindo esse Malahim, estão seguindo esse mensageiro. E esse mensageiro ele é identificado como a palavra de Deus. Então, irmãos, dentro dessa perspectiva, a nossa fé, a fé judaica, israelita, messiânica, ela é baseada na figura daquele Machia, que é o Aleph e o Tav, que existe antes de Abraão. Aquele Machia que nós, pela nossa fé, nós não consideramos como um Deus, não. Nós consideramos como a palavra de Hashem. Nós consideramos como um filho de Hashem. Bnei Hashem. Nós o consideramos como filho do homem que se fez carne e habitou entre nós. Então, irmãos, quando nós olhamos as escrituras e quando nós fazemos a harmonização das escrituras, nós chegamos a essa consideração que a sabedoria era o Machia. A sabedoria foi gerada e criada pelo Pai, o Machia. Porque Deus criou o Aleph e o Tav. E o Aleph e o Tav, a sabedoria, essa sabedoria criou todas as coisas, amando de Hashem. Então, irmãos, dentro dessa perspectiva, nós olhamos, e aí eu já finalizo, e é interessante que nós saibamos. A nossa mente é muito limitada para compreendermos a grandeza que é o Mashiach. A única coisa que nós podemos afirmar é que mesmo o Mashiach sendo grande, existe só um Deus, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Ou seja, o Deus, o Pai, ele é o Senhor. E aí, irmãos, nós olhamos já para fechamento sobre esse aparecimento, nós olhamos na, na passagem que é dita pelo próprio Ravi Shaul Hachalia, em 1 Coríntios, ele diz assim, 1 Coríntios 8:6. Para nós, e ele diz para nós é judeus, porque ele está falando para Carral gregas, que tinha muitos judeus. Ele diz assim, para nós, porém, há um único Deus. E ele diz claramente, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. Ponto final, ele encerra aqui. Mas ele continua. Em um só soberano, em um só Senhor, Yeshua HaMashiach, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Então, irmãos, que coisa maravilhosa! E isso serve para fortalecer a nossa fé. A nossa fé não é uma fé unicamente, somente judaica. A nossa fé é uma fé que vai muito além. A nossa fé é uma fé israelita. É uma fé que ela é baseada em Abraão, Isaac e Jacó. É uma fé que nós cremos que foi entregue por Hashem para Abraão e nós iremos estudar nessa paraxá o evangelho sendo pregado diretamente a Abraão. Irmãos, a duração desse banquete que Abraão preparou
para esses três seres, que são incógnitas para nós, para todos, e aqui nós fizemos apenas especulações, esses pratos, um abate caché, feito pelo servo de Abraão, só esse abate ia durar 13 para 4 horas. Imagina, Abraão chega e diz assim, meu servo, o homem ainda estava circuncidado ainda, sangrando. Vai lá, faz o abate desse animal. Imagina, irmãos, fazer o abate de uma novilha, um boi. Quem sabe bem disso é Yaakov, que é o nosso chorreto, é o que faz os abates cerimoniais, os abates para a nossa alimentação. O processo de, de, de abate, irmãos, que ele faz ele não dura menos de 3 a 4 horas se ele for muito rápido e se ele estiver sendo ajudado por várias pessoas. Porque o boi tem muita força, ele tem que ser amarrado, ele resiste. Depois que ele é amarrado, as suas peles têm que ser tiradas. Enfim, o que Sara preparou para esses três seres, no mínimo ia demorar 2 para 3 horas para ficar pronto. Então, nesse intervalo de tempo, irmãos, nesse intervalo de tempo, muitas coisas foram conversadas, muitas. E uma dessas coisas foi conversada, eu tenho convicção, eu tenho certeza, foi a pregação da Bressorá, do Evangelho para Abraão. E aí, irmãos, que evangelho é esse, que Bressorá é essa que é ministrada para Abraão? Os irmãos sabem, e está escrito na Torá, que, só um momento, achar o texto aqui certo. Gênesis 26:5 diz assim: porque Abraão obedeceu a minha Torá, a minha palavra, e guardou as minhas mitvot, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E os sábios interpretam que aqui, quando diz as minhas Torá, as minhas Torote, porque lá está Torote, eles se referem à tradição escrita e à tradição oral. E quando eu falo sobre tradição oral, eu queria deixar claro que é a tradição que foi passada de Moisés para Josué, a tradição saudável. Eu não estou falando de uma tradição oral que no meio do caminho corrompeu o evangelho abençoado de Abraão, dizendo que não era mais para falar com gentil, para sentar na mesa com gentil, que não era mais para conversar com gentil e que também dizia que gentil não pode se chegar ao povo de Israel, só é, através de uma seleção feita por homens, não uma seleção espontânea. Os irmãos sabem muito bem do que eu estou falando. Vocês sabem que hoje um processo de conversão formal custa muitos milhares de dinheiro. E um processo de conversão hoje, formal, não dura menos de 10 a 15 anos. Se você quiser fazer um processo passar por um processo de conversão. E muitos dizem que é um processo muito político. E todos aqueles que quiserem passar por um processo de conversão formal, infelizmente teriam que negar Yeshua, porque sua vida vai ser defasada de dentro para fora, de fora para dentro. E esse é um dos grandes motivos, Rosh Avishalom, Rosh Nicodemos, Rabino Ishai, que mesmo eu iniciando meu processo de aliar para Portugal, já há muitos anos atrás, sendo descendente do povo de Israel, eu abortei o meu processo de aliar com o Rabino Moshe, da sinagoga do Rabad em Belém. Porque eu sabia que eu ia passar por um Beit Din que ia me confrontar sobre a minha confiança no Mashiach,
a minha fé no Mashiach e para mim isso é inegociável. Hoje eu participo de muitas festividades, né, a convite dos nossos irmãos judeus aqui de Curitiba, tendo em vista que minhas filhas fazem parte da Estivá, da, da Congregação Israelita do Paraná. E sempre a gente está, né, participando dos eventos na sinagoga deles, e sempre sou convidado para estar com eles, mas confesso aos irmãos que me sinto muito triste por saber que se eu iniciasse qualquer processo de aliar formal, eu teria que ser confrontado em relação à minha crença, à minha confiança no Mashiach. E hoje, no momento que nós estamos, quem negociar o Mashiach, infelizmente, vai ser condenado. Então, essa mensagem hoje é para que sejamos fortalecidos e entendamos que o Mashiach continua aparecendo para nós. E Yeshua HaMashiach. Por isso que ele dizia: Eis que estareis convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando ele fala que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, ele está falando como se ele fosse a Torá Rai. Ou seja, a Torá vai estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, a palavra de Deus. Eu sou a palavra de Deus. A palavra de Deus, eu sou chamado pelo nome de palavra de Hashem. Então, essa Torá estará com vocês todos os dias. E aí, irmãos, quando nós nos aprofundamos e já chegamos ao fim dessa explanação dessa primeira aliá, e aí os irmãos percebam que eu não quis, né, avançar para as outras aliotes, para não, né, tirar o brilho da ascendência dos próprios irmãos que irão, né, trazer, e se o Eterno permitir, estarei aqui também apreciando, aprendendo com os irmãos. Então, eu queria agradecer aos irmãos pela oportunidade que os irmãos nos deram de estar compartilhando essa primeira aliá, essas breves passagens. E queria dizer que nós precisamos nos alegrar nesse dia do Mashiach. E as palavras finais que falo para entregar aqui para o Rocha Vichalon é que não há necessidade de fazer circuncisão se você não vai comemorar a Páscoa do Mashiach, se você não vai receber o Cordeiro Pascal, o Cordeiro que foi morto. Então, quando João, capítulo 8, diz que Abraão exultou em ver o meu dia, em ver a peça, em ver a Páscoa. Por quê, irmãos? Abraão não poderia comemorar a primeira Páscoa, a primeira peça, se não fosse circuncidado. Isso está expresso na Torá. E a circuncisão para Abraão foi revelado que era para ele participar do Mod, que era para ele participar do tempo determinado. Irmãos, percebam que essas escrituras e essa passagem que nós estamos aqui, nós chegamos ao finalmente entendendo que tudo indica que os três seres vieram celebrar e revelar o tempo determinado, a peça para Abraão, já que Abraão já estava circuncidado. Da mesma forma que esse anjo do Senhor, esse malachim do Senhor apareceu a Abraão logo depois da sua circuncisão, participando de uma comemoração, de uma refeição festiva dentro de um moed, ao meio-dia, 6 horas antes do Shabat, possivelmente, para que desse tempo de Abraão fazer todos os preparativos para um Shabat de peça, com matança de cordeiro, de animal. Para quê, irmãos? Para que Abraão pudesse fazer parte da Bessorá e das Boas Novas. Da mesma forma que apareceu o Malachim do Senhor, o príncipe dos exércitos, o general dos exércitos do Senhor, quando aqueles que saíram do Egito estavam alguns dias circuncidados, da mesma forma em que estava Abraão, seus servos e toda a sua casa circuncidados. E o texto de Josué diz que aquele Malachim, aquele comandante do exército do Senhor, apareceu
para celebrar a peça com Josué e com todos aqueles circuncidados. Então, irmãos, a mensagem final é essa: que sejamos obedientes à Torá. Aqueles que fazem parte dessa comunidade, que estão nos escutando, que ainda não aceitaram essa fé de Abraão, que ainda não fizeram primeiramente a circuncisão do seu coração e que almejam fazer parte do povo de Israel através da sua circuncisão física. Esse é o momento de entender a importância que é fazer parte dessas promessas. Então, eu agradeço a oportunidade, agradeço aos irmãos por terem me permitido falar. Eu acho que me excedi até alguns minutos, mas de qualquer forma, me perdoem. Muito obrigado, Rocha Vichalon, os demais irmãos. E eu desejo uma Laila Tove a vocês, né? Daqui a pouco já iremos dormir. Tá? Um abraço e olha, uma coisa importante. Eu estou ansioso para recebê-los aqui no final do ano, para poder abraçar os irmãos, para a gente poder conversar, para a gente poder estudar aqui alguma parashiote, para a gente poder trocar algumas ideias, viu? Isso aí é meu anseio, viu? E torço e oro para que os irmãos desejem vir. E se ficar muito cheia, assina. Eu faço meu convite também aos irmãos, alguns irmãos que quiserem vir também repousar aqui na nossa casa, também são convidados, tá? Que o Eterno abençoe a todos e muito obrigado pela oportunidade.